Bem, retornando, né, ao GCOcast, aí, ao podcast da Clínica de Olhos, né? E é muito bacana o retorno, né, o feedback que a gente tem tido das pessoas que têm assistido o conteúdo, né? Tem sido bastante útil aí nas pessoas que passam pela clínica e vão aprendendo com a gente, né? Enquanto, obviamente, que a gente tem ali o tempo de espera e tal, a gente acaba conseguindo aí passar algumas informações que são sempre de uma curiosidade, né, normal, enfim, e serve aí para o aprendizado e tal, para a condução de todos os casos que a gente atende. Hoje é um dia, sempre é um dia especial, sempre tem um convidado especial, sempre tem alguém para conversar aqui comigo. E hoje eu converso então com a Lu, né? Todo mundo conhece a Lu? Acho que sim. Na clínica, que é a nossa enfermeira coordenadora do centro diagnóstico, né? Hoje a gente divide a clínica para que você tenha uma noção em atendimento geral, que é onde a oftalmologia inicia, né? O atendimento de urgências, o setor de lentes de contato, o centro cirúrgico e o centro diagnóstico, né? Então são aí os setores fundamentais da clínica, dentro do funcionamento. E hoje a gente tem um anexo que é o Lupa Café, que nos serve aí um cafezinho quando a gente aguarda lá na cirurgia e tal. Então hoje a Lu conversa comigo. Bem-vinda, Lu. Obrigada pelo convite. Queria que te apresentasse, assim, eu sei que realmente, assim, muitas pessoas que passam pela clínica já passaram contigo, assim, nos cuidados ali da enfermagem específica em centro diagnóstico, mas conta um pouquinho aí do teu início. A gente está há 13 anos juntos. 13 anos. Inclusive as histórias que tu tem para contar em relação aos desafios lá no começo, lá quando eu te chamei para montar esse projeto. Conta um pouquinho pra gente, te apresenta e conta um pouquinho pra gente da tua trajetória. Bom, inicialmente eu nunca me imaginava trabalhando na área da saúde, né? Como o doutor já sabe, muitas pessoas que me conhecem já sabem. Eu comecei então em 2010, né, como secretária na clínica, né? O doutor com certeza tinha um projeto já em mente, né, o que é a GCO hoje. E isso foi se desenvolvendo, eu fui me aprimorando, estudando, conhecendo muitas coisas, o doutor como professor, né, sempre nos apoiando, nos auxiliando, e a partir daí comecei então a me interessar pela área da saúde, né, uma coisa que eu tinha muito receio no início, em especial injeção, né, aquela coisa toda, né, que tem uma história infantil assim por trás, tinha muito receio e acabei me apaixonando pela oftalmologia, né, até por ver a maneira que o doutor trabalhava com as pessoas, vendo que é um mundo muito à parte, muito diferente do que a gente pode presenciar na medicina em geral. Então, fui estudando, fiz técnico de enfermagem, depois cursei a graduação de enfermagem mesmo, que concluí recentemente. E dentro desse período, eu pude aprender muito, assim, com os pacientes também, porque o centro diagnóstico, que é onde eu atuo, a gente se depara com muitas questões, né, tanto psicológicas, né, doutor? Tem a questão sentimental, tem a questão da doença, outras doenças, outras comorbidades, daí associadas a casos de baixa visão também, né? Então, a gente se depara por situações delicadas e, de alguma forma, a gente tenta acolher, abraçar esses pacientes, né? E o meu dia a dia é isso, né? Desde sempre, tentar criar esse vínculo, né? Fazer com que as pessoas se sintam seguras, né? E confortáveis, né? Porque, afinal, quando a gente está com um problema, a gente quer resolução, né? Legal tu comentar sobre isso, porque, assim, eu vivo pensando e já disse algumas vezes que, na minha visão, a medicina é uma espécie de uma arte de conseguir inserir método dentro de uma cultura. Isso. Entendeu? Difícil. Porque o que acontece? A medicina, quanto mais avança, mais método tem. E para fazer bem feito, tem que ter método, né? As pessoas vão entendendo isso na medida em que elas vão entrando em contato. Por que não é uma coisa natural? Porque natural, eu digo cultural, geral, a pessoa entender exatamente como é um método dentro de uma área médica de especialidade, né? Ou vamos falar de oftalmologia, que é a nossa área específica. Porque né, a atenção da gente não está voltada para um problema que a gente não tem. Então, quando tiver um problema, um familiar tiver um problema, passa a pessoa a ficar atenta, né, muito ao que... como que é conduzida a oftalmologia, ou qualquer outra área médica, enfim.
Então, aí vem realmente um grande papel, que é trazer toda uma metodologia para dentro de uma cultura. Por isso que tem muita adaptação, por isso que, na minha visão também, muitas vezes o médico, aquele mais experiente, ele faz isso muito bem, né? O médico lá pega esses médicos. Meu pai é um exemplo, que tem aí quase 5 décadas de trabalho já, né? Não, e presenciou já muitos acontecimentos, muita coisa, e a experiência conta muito. E aprendeu como transferir o que ele conhece para dentro de uma cultura, né? Com Porque certeza. tem várias maneiras de fazer isso, assim. Às vezes a gente é pragmático demais, ou a gente é técnico demais, ou a gente usa uma linguagem que as pessoas não entendem, né? Pode ser um exímio cirurgião, um exímio cientista, enfim, que não é uma carreira que ela vai, né, ser reconhecida, ou o pessoal não vai reconhecer como alguém que confia, não... Né? Então, essa é uma ciência, né? É uma grande questão que tu falou assim, eu tinha medo de injeção quando era criança e acabei na área da saúde. Tu vê a revolução que foi na tua cabeça isso, né? Da memória que tu tinha, do jeito que tu enxergava a saúde, né? Pro jeito que tu enxerga agora. Sim. E falando nos pacientes, em questão, né, de avanços e tudo mais, a importância da gente transmitir uma segurança, né, constante no que a gente faz, né? Porque o que eu presencio muito lá na clínica, que nem tu falou, a gente pode ser o melhor médico, tu pode tentar transmitir da melhor forma as coisas para o paciente, mas ele está numa situação tão vulnerável, tão delicada, que eles não conseguem prestar atenção de uma forma clara, muitas vezes, o que o doutor me explicou dos olhos, o que eu tenho afinal. Porque, assim, o nervosismo, né? Querendo ou não, é o nervosismo, né? Eu acho que eu abri a questão da cultura, né? Mas vamos lá. Aí tem realmente um desdobramento, assim, tem várias questões. Uma questão é a cultura, ela te direcionar para um pensamento. Então, vamos lá. O medo, né? Sim. Então, às vezes, a gente vê muito assim, as áreas cirúrgicas da oftalmologia, elas revolucionaram nos últimos anos. Hoje a gente tem um domínio de sistema de visualização, de fármacos, de aparelhos de cirurgia, de microscopia mais avançada, de técnica, de conhecimento, que avançou muito. E a gente avança no sentido de ser mais assertivo, ser mais rápido, ser menos invasivo. Sim. E, consequente, assim, ter resultados mais rápidos, melhores e sem causar tanto estresse na pessoa ou tanto... enfim, eliminar qualquer tipo de sofrimento. Claro que é um vulnerável, né? Porque ela está com um problema ali que ela não tem alcance para resolver aquilo, ela precisa de alguém que tenha conhecimento para resolver aquilo. E ela vai colocar numa sistemática aí que é como a medicina trabalha, né? A medicina e a enfermagem, no nosso caso a medicina e a enfermagem entrelaçadas aí vão trabalhar para resolver. E então é o grande desafio, que é essa quebra cultural. O medo, ele tem uma história toda por trás, né? E hoje uma das principais barreiras a passar dentro de um sistema mais avançado oftalmológico, quando a gente fala, olha, aqui melhor caminho, um atalho dependente para resolver esse problema, ou um caminho mais rápido, mais fácil, mais objetivo, seria uma cirurgia, né? A pessoa, não, imagina, não vou operar. Entra em desespero. Eu conheço fulano que meu pai operou e teve dor, não sei o quê. Aí já começa assim um conjunto de objeções assim gigante. A pessoa cria algo na sua mente, imaginário, que talvez alguém, a gente costuma dizer, às vezes até o próprio vizinho pode saber mais que o médico, né? Cultura, não. Mas, enfim, eles criam algo que sempre vai ser assim, fugir daquela situação, né, doutor? Exato. Eles, mas eu acho que o doutor não viu certo, eu acho que não é catarata, né? Exato. E daí entra as outras opiniões. Mas, ao final... acaba que não adianta, né? Catarata tem que ser cirurgia e ponto, Existem várias análises, né? Uma coisa, por exemplo, quando o cérebro humano ele funciona de uma maneira muito repetitiva, que é o seguinte, quando tu tem um problema que tu nunca se deparou com aquele problema e é a primeira vez que tu se deparou realmente à frente de um problema, tu vai buscar uma solução, obviamente. E não é que tu vai buscar a melhor solução, tu vai buscar a primeira que se apresentar. E o que tu quer ouvir, né? Então, às vezes tu vai resolver da maneira que foi, assim, a primeira coisa que solucionou. Quando aquele problema voltar, até que seja outra pessoa, quem resolveu o problema vai querer aplicar a mesma forma para resolver de novo. Né? E ela vai falar para outras pessoas. Então, essa é a grande questão, assim, quando passa por uma sistemática, um método de resolver problema, que é o que a gente tenta propor para trabalhar, aí as pessoas dizem, não, realmente não tem mais nada do que era uma cirurgia antiga, é muito mais simples,
É rápida, né? Não tem dor, né? A gente tem casos, até ia comentar agora, casos de gerações até, alguns operando na clínica, né, doutor? Sim. Ou, por exemplo, uma neta que traz o vô, a avó, depois o pai e a mãe. E até alguns pacientes fiéis e clientes fiéis, eles falam, nossa, mas isso aqui mudou, né? Isso era diferente. Eles percebem, claro. O meu pai dizia que doía, mas agora né, a mãe diz que não doeu nada. E realmente é isso, o que a gente falou, inovou muito a tecnologia, né, para ser menos invasivo, para o paciente se sentir mais seguro desde o princípio, né, até a conclusão, que é a cirurgia. Então, isso foi muito positivo para a oftalmologia, né? Avançou muito. Eu acho que hoje a gente, claro, assim, a gente quebra as objeções que existem de uma maneira bastante mais com domínio maior, eu vou dizer assim, né? E é impressionante, assim, a grande experiência que vocês veem é o paciente entre o primeiro e o segundo olho. A gente costuma fazer catarata sequencial. Os intervalos podem ser 1 semana, 2, 3, depende do caso, a gente vai compondo, mas se repete a fórmula de fazer um olho ainda separado do outro, embora tenha uma discussão de fazer junto. E a pessoa é um comportamento no primeiro olho e outro comportamento depois, né? Porque ela já experimentou, né? E ela vem querendo, obviamente, daí fazer o outro para ficar bom também, né? Para ter a visão equilibrada binocular. E ela já vem com todo aquele freio que ela tinha, com toda aquela imaginação que vai dar errado, que vai doer, que vai ter problema. Tu percebe pela recepção, né? Quando ela chega para tirar o curativo, ela já começa a se comunicar com as outras pessoas e diz, não, isso é muito fácil, eu já quero fazer na outra semana, mas o doutor disse para mim esperar um pouco e tal. E é isso, né? Inovação é tudo, né? E a segurança, né? Que é passado nesse momento, né, doutor? Eu costumo dizer assim, a inovação, ela tem... Tá, vamos lá, tu inovou alguma coisa, pensa hipotético, assim, qualquer coisa que tu queira fazer, inovou. Não serve, não basta somente inovar. Tu tem que inovar, tu tem que descobrir como é que tu executa essa ideia inovadora e depois que tu descobriu como executar, tu tem que aculturar ela, né? As pessoas têm que entender que aquilo feito de maneira, tudo bem, é novo e tal, mas é feito de uma maneira que se repete o resultado e é seguro. Então, tu consegue aí aculturar o que tu criou, enfim, né? Que é isso que a gente vê, é o desafio que a gente tem. Mas hoje é realmente diferente. Então, a frase que ela vai consagrar tudo isso que a gente está falando no pós-operatório, quando a gente finaliza o segundo olho, aí eu já fico quase que esperando a frase, assim. Por que eu não fiz isso antes? Né? Aí a pessoa diz, mas eu tinha medo, eu ia protelando e tal, por isso, por aquilo, por tal. E é uma experiência muito boa, porque... Hoje emocionante, né, doutor? Não é muito difícil a gente juntar hoje a experiência, por exemplo, de além de corrigir catarata, corrigir o grau, por exemplo, ao mesmo tempo, no mesmo procedimento, né? Então o resultado ele salta, né? Ele é muito bom, né? Isso é algo que muitas pessoas não têm conhecimento ainda, né? Que é aquela questão que a gente fala, né? Milenar, né? Tu vai trocar um óculos por uma lente intraocular que vai corrigir, né? O grau do paciente numa cirurgia de catarata. Então isso precisa ser trabalhado, né? Que é o que a gente vem tentando construir na clínica. E no centro diagnóstico a gente costuma orientar muito isso. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo exames pré-operatórios para catarata, mas não é necessariamente por catarata. Além de ofertar, né, a retirada da catarata, que vai trabalhar a correção da visão do paciente, a gente consegue corrigir mais ainda com o implante correto da lente, né, doutor? Aí, então, a gente tenta trabalhar fazendo os exames, explicando de uma forma detalhada, olha, o senhor tem astigmatismo, o senhor tem hipermetropia, que é o grau forte, né, para perto, ou miopia, por isso, usa óculos, certo? Daí tu vai tentando, né, explicar para ver se a pessoa consegue compreender e de uma forma concluir, né, doutor? Que é o que a gente vai ofertar depois, né? Vamos puxar um pouquinho agora a ótica para... Vamos fazer a gente entender, assim, às vezes eu vejo vídeos, a gente vive procurando né, vídeo para aprender coisas, que agora tem muito conteúdo, e às vezes a gente se depara com vídeos que eles não só são técnicos demais, mas é falado dentro de um jargão e cheio de piada interna, assim. Então, tem 2, 3 conversando um assunto, eles fazem piadas com termos técnicos e a gente fica, poxa, mas eu não entendi a piada, né? É uma piada interna, né? Então, o que a gente tenta aqui é fazer diferente, é trazer uma conversa para um nível
bastante básico, né? Não serve realmente para a gente falar com o médico, que aqui é uma conversa para quem está entrando em contato com oftalmologia especializada, mais de média e alta complexidade, e tenta entender por que algumas coisas se formam e tal, e por que alguns serviços são estruturados. Então, para a gente pensar assim, para que existe um centro diagnóstico? Por que tem que ter centro diagnóstico em algum lugar na oftalmologia? Mas eu vou num consultório que é médico secretária, não existe um centro diagnóstico. Tudo bem, tem problema nenhum, né? Pode ser que um dia, se precisar de um centro diagnóstico, vai ser encaminhado para um lugar desses, né? E vão ir em alguns lugares que ainda não tem, né? Exatamente. Então, mas para a gente entender um pouquinho melhor. Então, vou pegar aquele exemplo assim típico, né? A pessoa senta na minha frente, primeira consulta, bom dia, tudo bem? Não tá bem, doutor, porque tal. Tá, mas o que o senhor precisa? O que o senhor está sentindo e tal? Não, meu problema é óculos. Sim, é entendeu? A primeira questão. Então, o que acontece assim, a pessoa, ela já definiu o que ela tem, né? Sendo que a gente tem toda uma metodologia para tentar ali receber ela, né? Tentar fazer, primeiro de tudo, um trabalho de análise do que acontece, e aí, então, propor algum tipo de correção, solução condução do problema, digamos assim. Então, eu acho engraçado, assim, isso é muito da cultura, né? Ou também tem a questão, doutor, a revisão da carteira de motorista, né? Muito. Doutor, não passei na carteira, eu preciso de óculos para passar na carteira, que é só isso que eu tenho. Motorista, não tô passando porque dirijo caminhão, dirijo ônibus escolar, enfim, é a mesma coisa. Então, e nessas situações a gente se depara por muitas vezes um glaucoma instalado, né, doutor? Muitas que vezes, a pessoa não tem conhecimento. Então, dessa primeira consulta, quando abre essa questão assim, meu problema é óculos, né? O que acontece? Muitas vezes o que a pessoa tem, existe muito isso no ser humano, ela quer ter a noção do controle. Né? Exato, ela quer ter a sensação de que ela está controlando. Então, não vou deixar esse médico fazer isso e aquilo porque não é o que eu quero isso aqui, né? Então, mas o que acontece assim? Qual é o ideal numa conexão dessas entre um paciente e um médico, entre um leigo e um especialista, né? Que quando essa conexão acontece é porque um tem um problema e o outro tem, em tese, algo para ou solucionar ou conduzir, né? Isso é o básico do básico. Então, a conversa vai se ajustando no sentido de que pode ser que seja o óculos que ele falou, pode. Então ele vai fazer uma consulta básica, que é aquela consulta de oftalmologia clássica, aquela que a gente, né, tem aí os memes até de oftalmo, aí, o pessoal fazendo exame de óculos e tal. Sim. Então pode ser que realmente se resolva ali mesmo, né? Só que às vezes a gente ali ao conduzir, logo o especialista percebe que não é mais o grau que é o problema fundamental. Então aquela queixa que a pessoa está tendo, ou a limitação para fazer carteira, como tu falou, ou que já não consegue mais enxergar de perto direito, ou porque apagou a visão num olho, vamos dizer assim. Às vezes a gente tem que abrir um leque diagnóstico de situações que não são a correção do grau, né? Se ela tentar, ela forçar, ela insistir, e às vezes acontece, né? A pessoa vai lá e troca de qualquer maneira o óculos, né? Ela não vai conseguir ter um resultado adequado porque o óculos não vai resolver aquilo que ela está tendo a queixa, por exemplo. Exatamente. Né? Então aí, nessa ramificação, nesse algoritmo, quando ele se abrir assim, vamos ver o que tem na visão, né? Tem uma falha na visão aqui no olho, em ambos, tal. E a gente vai começar nos primeiros momentos, no jeito que a pessoa descreve, no jeito que tu faz o exame preliminar, que sempre ali a gente faz. Quem já passou pela clínica sabe bem. Sim. Ali a gente já vai conseguir começar a ou detectar ou suspeitar de algo. Então, às vezes, a gente não vai para o caminho do óculos, que é um caminho clássico, e vai para um centro diagnóstico. Exatamente. E aí agora eu te passo a bola. O que a pessoa faz lá no centro diagnóstico daí quando a gente encaminha? Tem muitas questões, né, doutor? Por exemplo, assim, primeiramente, né, se tu vai avaliar e o paciente tem uma queixa de turvação na visão, tu faz o teste de visão lá, o teste não tem correção boa, quer dizer que o paciente não está com uma visão adequada, não consegue ter transparência nessa visão, né, doutor? Então, obviamente que tu vai suspeitar de uma catarata, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encaminhar esse paciente para o centro diagnóstico, né? Então, por isso, esse centro. Nesse centro, a gente vai fazer exames específicos, né? Para testar, então, a qualidade de visão do paciente, verificar medidas de cristalino, que é a lente natural do paciente, verificar a córnea, que a gente vai fazer, então, uma topografia, um exame da córnea, para estudar se existe alguma irregularidade, como o astigmatismo, que muitas pessoas já ouviram falar, essa
palavra estranha, né? Então a gente passa para esta análise. Tem a microscopia especular também, né, doutor, que a gente analisa também, às vezes o paciente tem alguma alteração corneana no endotélio, então é preciso fazer esse exame, né? Ou tem situações que o paciente pode ter também, né, escavação papilar, que é uma alteração no nervo óptico, então a gente já caminha para uma outra parte de exames, né, que são exames direcionados à suspeita de glaucoma, né? Acho que todo mundo já ouviu falar nessa palavra estranha, né? O glaucoma é uma doença silenciosa, né, doutor, que pode acometer o campo visual, né? A gente costuma dizer fechar a visão, né, de fora para dentro. Então isso é muito propício a acontecer nos pacientes. E, infelizmente, são doenças silenciosas, né, doutor? Que o paciente muitas vezes não sente nada. Por exemplo, o glaucoma crônico, o paciente não sente. Vai achando nessa consulta, né, de rotina que simplesmente é trocar o óculos. Só que, ao final, já tem o início de uma doença instalada que não se percebeu antes, né? O que é extremamente interessante, só comentando agora que você está falando, expondo, né, o centro diagnóstico, a gente tem, assim... O que se entende é que a gente tem 8 séculos de uso de óculos. A gente pode falar em 800 anos de experiência com óculos. Sim. E a gente está falando de uma oftalmologia que tem um nível diagnóstico, vamos lá, computadorizado, específico. Entramos aí em era de microscopia, em era de tomografia dos tecidos oculares e tal. A gente está falando década de 80, 90 para cá. Vamos até dizer 90, né? Que os exames, a maioria apareceu, né? Surgiram, né, esses programas e esses algoritmos para análise do olho foram a maioria nos anos 90. E essas tecnologias foram inventadas aí, mas foram absorvidas ainda mais para frente no dia a dia. Então, vamos dizer assim, uma oftalmologia nesse nível, a gente está falando de 30 anos. Versus 800 anos de óculos. Então... É o peso do tempo que a gente cria às vezes um pouco de dificuldade em entender que mas eu faço um óculos melhor. Ok, pode às vezes até fazer algo de diferença na visão, mas não vai conseguir às vezes frear uma doença. Exato, como você está falando. Exatamente. Não vai conseguir dar uma condição de visão adequada ou com todo o desempenho possível, né? Então, eu acho que esse é o papel, né, do centro diagnóstico. Ele é, hoje, incontestável o papel dele, né? Mesmo que a gente tenha aí uma barreira cultural que a gente vai ter que trabalhar muito tempo para incorporar o centro diagnóstico no entendimento das pessoas, né? Será que eu vou passar só num consultório comum e finalizar uma consulta tá tudo bem, como muitas vezes acontece, ou eu vou precisar ainda passar no centro diagnóstico para depois definir um tratamento mais específico? Às vezes é assim que a gente precisa fazer com a oftalmologia mais avançada. E é difícil, às vezes, o entendimento das pessoas, né? Mas sempre vem aquele questionamento, né, do paciente. Mas por que será que eu tenho que fazer esse exame, né, doutor? Né? Mas eu não estou sentindo nada, né? Eu estou super bem. Aí tu vais lá, faz o exame e aparece alguma alteração. Por exemplo, hoje a gente tem... né, algumas comorbidades como diabetes, né, doutor, hipertensão, tem algumas doenças, né, relacionadas a fundo de olho também, né, as doenças sistêmicas como o diabetes, né, ela pode afetar então a retina, né, acaba que pode causar lesão na retina, e isso a gente presencia constantemente lá na clínica, né. Mas voltando da questão ali dos anos que tu falou, né, o que eu percebo, assim, quando eu vou fazer, por exemplo, exames de glaucoma, né, que a gente faz aquele acompanhamento com os pacientes, muitos não sabem se tem histórico na família, por exemplo. Sim. Porque glaucoma pode ser uma doença hereditária, né? E aí que entra essa questão, né, doutor? Porque antes não se tinha, né, tanto conhecimento em relação, né, ao diagnóstico ou exames específicos para diagnosticar. Então, muitos pacientes chegam para mim, eu não sei. Então, a gente chega, explica. Aí acontece que eu já estou numa outra geração que às vezes, mandei minha filha vir fazer consulta porque eu tenho, né? Eu tenho diagnóstico e tal. Então, isso é importante. Isso a gente também procura trabalhar com os pacientes para a gente conseguir, né, fazer com que eles possam manter um acompanhamento, né? Que é importante, né? Sim. Aí a gente falou de doença, a gente falou de glaucoma, que é um tipo de doença, agora a gente tem também a diabetes, que daí pode avançar algumas doenças na retina, né? Como a retinopatia diabética.
que são tratamentos bem extensos muitas vezes, né, doutor, que entra também a questão do cuidado clínico do paciente, né, enfim, e o trabalho é longo, né. O que acontece, assim, a gente precisa, aos poucos, dar um entendimento de os circuitos dentro de uma estrutura preparada para atender a oftalmologia complexa. Então, vamos lá. Consulta normal. Pode se resolver na consulta normal, sim ou não? Pode. Eventualmente, eu termino ali mesmo no consultório, finalizo, já consigo dar uma conduta considerada adequada. Às vezes, eu não consigo, daí eu preciso de centro diagnóstico. No centro diagnóstico, ele pode também finalizar em centro diagnóstico, voltar para um consultório, ser concluído em consultório também. E às vezes eu posso ter consultório, centro diagnóstico e vai para centro cirúrgico, né? Vai para cirurgia. Perdão, então, o que ocorre? A gente tem um circuito que a gente aprende, né, a criar. Algumas vezes esse circuito ele é único e algumas vezes esse circuito ele precisa ser feito de forma periódica, né? Então, vamos lá. Um exemplo típico, assim, a pessoa chegar muito preocupada dizendo assim, eu tive um tio, o meu avô, os meus pais ou algum familiar que teve uma perda por glaucoma e o médico diz que não dá para recuperar mais. Isso a gente vê muitas vezes. E essa pessoa, ela liga uma espécie, parece que liga uma chave, assim, e ela começa a fazer os periódicos porque ela foi impactada por um familiar que teve um problema. Perdeu a visão, né? E aí ela cria ali realmente um periódico para fazer exames de rotina. Por que é tão difícil mover as pessoas para uma disciplina, embora algumas sejam muito disciplinadas? Porque quando a gente... Isso para o ser humano, assim, é um princípio geral. Quando tem algo que a ação que percebida é muito rápida, né? Eu tenho um trauma, eu tenho um machucado no olho, eu tenho uma coisa que dói, a pessoa imediatamente ela vai reagir para procurar resolver. Vai buscar a solução, né? Isso não é nem para oftalmologia, isso é geral. Né? Alguém te faz uma coisa, tu reage e tal, né? Então, é uma coisa de tempo. Quando algo acontece de uma maneira lenta demais, né? Lentamente as coisas vão mudando, lentamente, isso desliga a tua capacidade reativa, a tua capacidade de reação, né? Então, quando as coisas vão acontecendo muito lentas, a pessoa ela vai ficar ali, vai morrer, né? Sem se dar conta que ela estava sendo impactada por alguma coisa lenta. Então, é uma maneira que a natureza humana é assim. Então, a gente precisa trabalhar muito com isso quando a gente está falando de doença crônica. Então, diabetes, glaucoma, algumas doenças vasculares, tal, elas têm muito essa questão. O diabetes parece uma doença que sempre ela vai ser docinha, tranquila, não vai ter nenhum problema e tal. Com o tempo, praticamente todas as pessoas vão ter um quadro de complicação crônica, né, quando não cuidam. Com certeza. Glaucoma é uma doença silenciosa, não dá nada de ação rápida, ela é muito lenta, e a reação da pessoa é quando ela entra naquele finalzinho do glaucoma, que é a perda ali definitiva, ou a última fase. E aí ela tenta reagir, só que já é tarde, já não né, consegue doutor? Mais salvar, né, o olho do glaucoma, né? E a gente tem muitos pacientes, infelizmente, assim, né, que a gente pode, uns bem comprometidos, sim, que, assim, chega a ser lindo de ver, né, os controles, e outros, infelizmente, né, que é justo isso, doutor, quando a gente usa aquele termo, quando a água bate na bunda, acaba buscando atendimento, né, e muitas vezes é tarde. Então, mas é isso aí, né? É a percepção do problema, né? Isso que tu fala, né? Então, algumas vezes, vamos lá, é uma coisa... Porque, assim, a cultura pode reagir de outra forma também, né? A gente gostaria que isso Às fosse vezes acontecer, a gente ouve isso, né? assim, sem muito constrangimento. A pessoa diz, eu não tenho nada e o médico está querendo achar coisa. Exato. Né? Então, não é isso, assim. Se fosse dessa forma, eu pediria todos os exames iguais para todo mundo que eu tenho, né? Seria coisa para mim muito mais simples, né? Mas não, é uma coisa que realmente a gente vai direcionando para cada situação. Tu vai vendo, olha, aqui tem algo aí, tem que ser visto, tem que ser revisado e tal. Tem uma lógica nisso, né? É isso que eu costumo comentar com o paciente. Por exemplo, eu vou fazer um exame e eu pergunto para o paciente, por que o doutor pediu esse exame? Ele te comentou algo? Eu faço de uma certa forma para ver se o paciente entendeu. Claro, testar a percepção. Exatamente. Se ele entendeu, né, o porquê da situação
e procuro orientar, né? Na sequência, né? Olha, com certeza, pela questão ética do médico, quando ele vai visualizar algum sinal característico no teu fundo do olho, que pode ser indicativo de alguma doença instalada, ele vai te pedir exames. Como a gente tem exames de rotina para qualquer órgão-alvo, existem os exames de rotina para o olho, né? Exato. Então, a gente costuma bater nessa tecla e explicar para o paciente. Olha, existe um exame inicial, não quer dizer que esse exame vai dar alterado, né? Às vezes não. Às vezes é um exame para a gente fazer um comparativo, né, anual, para saber se realmente aquele sinal característico no fundo do olho realmente está oscilando, está aumentando, está podendo ou está vindo a provocar baixa visão, né, doutor? Então, isso a gente gosta de frisar muito com o paciente, né, para ele ter esse entendimento, o porquê do exame e de uma certa forma ver que não está fazendo exame em vão, né? Perfeito. Uma outra coisa que eu acho interessante começar a ser um diagnóstico em oftalmologia, e acho que é importante ser de forma repetitiva explicar isso. Existe também uma cultura que se criou, que é o seguinte: eu já fiz cirurgia de miopia ou já fiz cirurgia de catarata, então tá resolvido o meu mundo com oftalmo, assim, eu não preciso mais ir, né? Não é bem assim, porque como o olho ele tem conjuntos de doenças e estruturas diferentes, suscetíveis de forma diferente e em tempos diferentes, então tu vai ver assim, jovem usando óculos, o presbítero usando multifocal, pessoa de 55, 60, 65 com catarata, mais pra frente com DMRI, tem os descolamentos em todas as idades, tem as uveites em todas as idades, então tem aí um espectro grande. Então, depois de operar catarata, pode ainda, ou tem necessidade ainda de examinar? Tem que fazer um periódico anual normalmente, né? Por quê? Pode ter doença de retina, pode ter a turvação da cápsula que fica atrás da lente, que o pessoal disse que teve que fazer um laser para limpar a lente e tal, né? Isso às vezes acontece, às vezes não, que é bem normal acontecer. Tem o acompanhamento, como tu fala, do glaucoma periódico, que a pessoa não sente nada e é o ideal fazer a análise pelo menos anual, um ano e meio, uns exames que hoje são super simples de fazer e conseguem dar uma boa noção de alteração. Eventualmente tratamento assistido de olho seco, que é o IPL, né? Tem muita gente que tem olho seco. Hoje é uma queixa importante. Né, o IPL vai muito bem, responde bem, né? E, enfim, eu acho que é interessante não construir essa ideia de que operou, tá pronto, né? O ideal é seguir vendo aí a questão da saúde do olho. Não quer dizer que eu fiz a cirurgia, eu tô livre de qualquer dano, né? Corrigiu a catarata, né? Outras coisas podem surgir também, né? Essa questão. Mas, enfim, é importante, né? Que nem tu falaste, né? A gente vai operar a catarata, a partir dali a gente precisa monitorar em 3 meses, geralmente que é o nosso hábito, né? 1 mês, 3 meses, 1 ano, né? E às vezes pode acontecer, então, essa opacificação, né? Que tu comentaste, né? Então a gente costuma fazer um laser grosseiramente, né, de limpeza da lente, que o paciente percebe uma mudança brusca, assim, em poucas horas, né? Também tem os lasers de glaucoma, né, que é o que a gente também, que através da consulta, né, doutor, que tu consegue visualizar alterações na estrutura ocular e ver a necessidade da indicação do laser, também só numa consulta pra gente saber. Exato. Né? Então não para por aí, né? Olho seco, né? Hoje, doutor, com as telas, então a gente consegue ver que as pessoas estão se queixando muito, né? A gente associa as telas, mas tem outros fatores, né? Vários, enfim, mas a gente consegue também ofertar para o paciente a luz pulsada para melhorar o fluxo das lágrimas, para melhorar então a sensação da ardência, vermelhidão, que isso é uma queixa assim enorme. Enfim, é vasto o negócio. Eu acho que aí tem um divisor de águas na oftalmologia que ela passa, hoje está dentro do centro diagnóstico, que eu acho que é super importante, que é o advento, né, a concepção, o surgimento, como queira, do OCT. Sim. Né? Vocês que me acompanham esse tempo e tal, e ainda tiveram uma pré-fase, uma fasezinha sem OCT ali, vocês percebem hoje a grande diferença que é fazer oftalmologia sem OCT e com um OCT de alta resolução, né? Evolução total, né? Não, é outro nível de oftalmologia, porque a resolução do aparelho, a imagem que ele te entrega, como lidar com o problema, o que está causando uma baixa visão, que às vezes ninguém descobre o que é, né? Passa um escaneamento com OCT de alta definição, aparece tudo que deve e o que não deve, na verdade, né? De tudo.
Então, vocês têm uma experiência muito boa com o ACT hoje, Sim, né? sim. É uma máquina, assim, que realmente é muito fácil para o paciente também, né? Que hoje isso também avançou, né? São exames menos invasivos, né? Porque hoje a gente sabe que tem muitos pacientes que, como a gente já falou, muitas doenças, às vezes não podem usar algum tipo de preparo, ou enfim, contraste, né? Então, no OCT, a gente teve uma revolução absurda. Sem dúvida. E a gente consegue, então, avaliar as camadas da retina, né? Que são muitas camadas, né? E ali a gente consegue precocemente, às vezes, né, doutor, identificar algum edema, alguma alteração nas camadas que está trazendo essa consequência diária para o paciente. Mas se você fosse fazer um exame de retina, uma retinografia, por exemplo, que é uma foto da retina, você não consegue nem sempre ter uma resolução. Agora, no ACT, na tomografia do fundo do olho, a gente consegue captar isso, Verdade, né? incrível, né? Ótimo. Algumas coisas interessantes que, primeiro, o exame clássico que a gente ainda tem, né? E foi um exame que fez história na oftalmologia desde os anos 60, entrou nos 70 e veio até... Ainda existe, mas já menos usado. É a angiografia, né? Quem já fez vai lembrar. Tem que pegar uma veia e injetar contraste. Isso. Contraste circula no organismo e aí a gente fotografa com filtro especial que enxerga aquele contraste no fundo do olho e vai desenhar a árvore vascular. Tem angiografia com contraste via oral também, mas a gente ainda tem um hábito mais de usar intravenoso, né? Então, o ACT ele fez com que o volume de angiografias que se fazia, que era brutal anos atrás, diminuísse muito. Hoje a gente ainda usa, mas é muito mais definido já para o que a gente quer. Não, o ACT é um exame não invasivo, não injeta contraste. A rigor poderia fazer sem dilatar a pupila. A gente costuma dilatar para ter um pouco melhor a qualidade do exame, né? Mas até consegue fazer sem dilatar. E dilatar não é problema maior também, porque, né, para um bom exame, enfim. E ele, além de conseguir substituir, de certa forma, exames mais agressivos, vamos dizer assim, ele tem maior precisão em diagnóstico. E alguns diagnósticos surgiram justamente a partir do ACT. Do ACT, né? Quer dizer, toda a descrição, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de membrana epirretiniana, tudo bem, foi descrito na época pré-OCT. Toda a história do buraco de mácula foi descrito na era pré-OCT. Mas quando o ACT veio e a definição que ele está hoje, consagrou aquela classificação, né? Melhorou muito o entendimento, né? Teve subclassificações, abordagens cirúrgicas que era de um jeito, a gente muda, porque a gente vê no ACT como é. E também está entrando algo, a gente não tem ainda, mas está entrando a ideia também de o ACT dentro da cirurgia, o ACT intraoperatório. Operar realizando o procedimento, realizando uma tomografia em tempo real. E daqui a pouco a gente pensa aí também, né? Não deve estar muito longe. Mas eu acho que aí foi uma revolução. Esse exame... Fantástico. Além de, né, o ACT a gente consegue fazer ele em nervo óptico, né? A gente consegue fazer de várias formas, né? Isso. Ainda tem essa vantagem, né, doutor? Sim, a gente vai avaliar pré e pós-descolamento de retina, tumores de oculares, muitas coisas. degeneração macular, diabetes, né? Glaucoma. Tem muito. O ACT também... Segmento de câmara anterior também, né? Isso quer dizer, se a gente passa o ACT para o segmento anterior, a gente consegue ver alguns traumas, algumas questões de catarata, alguns glaucomas por fechamento angular. Num aparelho só, né, doutor? Numa única máquina, né? Consegue fazer tudo isso. Então, o nível de diagnóstico, ele melhorou muito, né? Bom, para quem já faz o ACT de rotina e está ouvindo essa conversa, está só confirmando que já faz, né? Porque é uma máquina incrível. Mas para quem nunca fez, é interessante para diagnóstico e para segmento no olho. Tem até quase um uso assim de preventivo, digamos, de algumas doenças, né? Essa semana, até falando lá da clínica, né, presenciei uma senhora de fora. Ela veio fazer um exame de tomografia e ela tava assim num estado de nervos, assim. Eu disse: tu tá bem? Dela disse: tô, mas um pouco nervosa com o exame, porque afinal uma tomografia, né? Sim. Vou deitar, que pessoal acha que a tomografia ficar... corporal, exatamente, assim, né? E aí daí eu disse: não fica tranquila, não vai deitar, não vai fazer nada, só vai me guiar, né? Vou te guiar e você vai prestar atenção no que eu tô te falando. Aí fiz o exame dela, disse: ufa,
nem imaginava que era tão fácil assim. Claro. E realmente, isso também entrou como um avanço, conforto, né? O conforto, exatamente, exato, né? Muito, né? E ela disse, ainda bem, porque eu achei que eu ia passar trabalho, assim. Já estava nervosa antes. Uma coisa que tu tocou interessante também explicar. Isso é uma coisa que eu acho bacana explicar. A clínica tem de exames puros também, digamos. Tem as pessoas, obviamente, que consultam na clínica, precisam de exames, a gente faz na clínica, mas a clínica também recebe pessoas que não são clientes oriundos da própria clínica. Ou seja, tem um médico em outro lugar, tem consulta em outro consultório, em outra clínica, mas se precisar exames que a gente tem, é lógico que a gente fornece o centro diagnóstico está assim, disponível para ser usado para os exames somente, pode voltar depois com o seu médico para analisar aquele exame, enfim, né? Essa é uma prática que a gente tem. Então, eu acho que aí o OCT é um capítulo aí à parte que colocou a oftalmologia em outra posição, né? Com certeza. Interessante. Outro capítulo que eu acho que passa por centro diagnóstico que é muito interessante e outra coisa... Claro, tem muita coisa que eu batalho ainda para conseguir montar, né, dentro do projeto. Mas eu acho que uma gigante aí que se somou ao time foi a oculoplástica com a doutora Luisa Klein. Sem dúvida. Eu acho que sempre foi uma demanda, mas agora a gente consegue fazer em Gramado, além dos procedimentos que pendem mais a estética, vamos dizer assim, né, também as reconstruções, os tumores, por exemplo, de pele periocular, né, tá falando aí de carcinoma, de base celular e tal, doença de canal lacrimal, né, então as dácrios, aqueles canal lacrimal quando entope, ou então quando inflama, né, as dácriocistites crônicas, né, patologias de órbita, pitose, que é o olho aquele caidinho, né, aquela pele que sobra na pálpebra, né? Tem a questão das próteses oculares também, isso, né, doutor? As próteses oculares, a reconstrução que é ocular. Bem difícil, né? Enfim, tem pessoas que já usam prótese ou que ainda não fizeram e que não sabem, às vezes, o atendimento onde pode fazer. Renovar, né, também, né, doutor? Então, todo esse leque aí de serviços a gente conseguiu incorporar com a parceria e com a junção da Luisa Klein, né? Que foi, aí, como tava brincando, um gigante aí no time, mas de maneira que ela faz uma área muito específica também e passa pelo centro diagnóstico em função lá, né, de alguns procedimentos que ela faz, dos exames para análise também e tudo mais. Exames, aplicações também, né, doutor, que ela realiza. Exato. Enfim, tem muita coisa. Então, assim, numa maneira mais panorâmica, falar de centro diagnóstico dentro de um projeto de oftalmologia, para quem nunca entrou em contato com um projeto mais amplo oftalmológico, claro que não tem tanta noção, mas depois que frequenta, depois que virou alguém que faz periódicos dentro de uma clínica oftalmológica, que veio com um problema cirúrgico para ser resolvido, começa a ter um olhar muito diferente para um centro diagnóstico, né? Ali eu costumo dizer, eu falo isso em treinamento para vocês o tempo inteiro, que o centro diagnóstico é como se fosse um centro de inteligência da clínica, né? Quer dizer, e não deixa de ser, né, doutor? O consultório, eu posso quase classificar ele como um analítico, né? Um consultório onde começou toda a história de atendimento é um primeiro passo de análise. Então ali eu vou analisar, que a pessoa vai me dizer o que ela tem, e ali eu vou dar um caminho para conduzir o problema. Pode ser resolvido dentro do próprio consultório, posso precisar encaminhar para a área de apoio diagnóstico, ou centro diagnóstico, como queira, né? Então aí a gente vai fazer toda a parte que aí a gente diz inteligência, porque é onde vai entender vários problemas. Vai fazer o estudo, né, no completo, para a gente identificar qual é o problema real do paciente, né? Exato. E tentar resolver o quanto antes, né? E outra coisa que a gente comenta muito, é muito bacana a questão equipe, porque quem trabalha com isso não fica muito tempo ou nunca mais sai, né? Exatamente. Ou ama ou odeia, mas geralmente ama. Né? A pessoa gosta, né? Sim. A gente tem uma equipe muito boa lá na clínica, as meninas. É um comprometimento total, assim, né? Eu acho que, como eu sou a mais velha da casa, né? Geralmente a gente também costuma dar um treinamento para as meninas. E a gente tenta prezar uma qualidade, né? Prezar uma orientação de uma forma que seja bem entendida para o cliente, né? De uma forma simples, porque eu acho que como a gente trabalha com várias culturas, com, enfim, várias classes sociais, né? A gente tem que entender qual é a limitação do entendimento desse paciente. Então, a equipe, geralmente, ela está
muito bem preparada para essas questões. Tanto que tem situações, às vezes, que a gente se depara com americanos, ou quem fala só em alemão, né? Doutor descendente em alemão, que a gente tem muitos pacientes. Então, a gente acaba criando um vínculo que é muito bonito de ver, que quando, do nada, a Lu larga uma palavra em alemão, o paciente... Tu fala em alemão? Eu disse, não falo, mas eu tento. A gente acaba tentando. Enfim, sempre, isso, né? Eu acho que isso é importante, né? A gente, e de uma certa forma, isso passa uma confiança, e a pessoa, quando vê, tá saindo ali te dando um abraço, porque não é simplesmente um exame que eu fiz, eu acabei criando um vínculo. É o que eu falava antes, né? E tu conquista, e tu traz, e tu oferece aquilo que ele queria, entende? Entender qual que era o meu problema, né? Acho que é a conexão com a cultura. Outro ponto ainda, eu acho que eu tô quase esgotando, mas eu tenho algumas coisas para falar ainda. É o seguinte, vamos lá. Por que tem que dilatar a pupila? Vamos lá, os pequenos desconfortos em relação a um trajeto dentro da clínica quando tem que avançar mais em diagnóstico. Por que eu tenho que dilatar a pupila? Por que demora tanto para ser atendido? Por que eu não posso não fazer isso e fazer só óculos, né? Então, esses aparentemente pequenos desconfortos que se cria porque fugiu um pouco daquela questão que a pessoa queria dominar o seu fluxo dentro de uma clínica, é porque a gente quer realmente... O primeiro grande compromisso é não deixar passar problemas ou patologias, que é bem importante. Esse é o foco principal, né? É muito importante. Então, assim, por que a dilatação? Acho que é um assunto que vale a pena a gente entrar e pelo menos falar um pouquinho. Dilatação de pupila pode dizer, mas é antigo, é fora de moda, tal. Eu já ouvi um monte de argumentos. A dilatação de pupila, por mais que hoje a gente tenha máquinas que a gente chama de não midriáticas, que são máquinas que nem precisariam de dilatação, e a clínica tem isso, né? Tem. A gente ainda faz porque o fato de abrir a pupila, a gente abre um diafragma que o olho tem para poder enxergar expande, ele né? melhor dentro. Né? Esse é um fator. Tem o fator também de refração, que às vezes tem outros fatores que a gente quer dilatar para poder analisar com mais precisão. Mas é fundamentalmente criar um exame de qualidade. Por quê? Mas eu tenho que despender mais tempo. Às vezes é melhor fazer isso do que ficar indo, vindo, repetindo exame em outros lugares, fazendo segunda, terceira, quarta, quinta opinião. Se torna mais exaustivo, então a gente quer, às vezes, para ser assertivo, vale muito a pena despender um pouco de tempo ali e entender que tudo bem, eu respeito os compromissos que as pessoas têm e tudo mais, mas a gente puxa também um pouco para o nosso lado dizendo, é visão, a gente tem que ter... O que a gente pode frisar é que uma consulta no oftalmo tu não vai resolver geralmente em 15, 20 minutos, né? Demora mais, às vezes, para fazer tudo. Às vezes é necessário a pessoa entender que se vai no oftalmo, a probabilidade de dilatar é altíssima. Sim. São pouquíssimas pessoas, né, doutor, que a gente consegue passar sem dilatação, então é importante as pessoas entender a importância disso e tirar esse tempo para si, né? Que realmente... Sem os olhos a gente não faz nada, então tirar esse tempinho para conseguir fazer esse processo, né, isso doutor? Isso é fundamental, né? Mas enfim, eu acho que foi uma conversa bem legal, assim, a gente tem aí, acho que quase uma hora de conversa, eu acho. E então eu acho que a visão, assim, oftalmologia como área de média e alta complexidade, ela tem que ter agregado um centro diagnóstico, ou se não ter agregado, poder contar com algum centro diagnóstico que existe que, né, possa dar suporte, assista essa clínica ou esse consultório, né, é fundamental. Não se faz mais oftalmologia sem ter algo, né, analisando de fato doença, enfim, que as doenças sempre foram as mesmas, mas o método de abordar elas melhorou muito, né? Então acho que são tecnologias que a gente tem muito à nossa disposição. E levar a sério a questão da assertividade, da frequência dos exames, como fazer, por que fazer, né? Exato. Eu acho que é muito importante, né? Então, manter a sua consulta de rotina, né? O ideal anual, né? Exames, daí sempre os doutores vão orientar o periódico, se é 1 ano, ou mais tempo, ou menos tempo, né? Então, não deixar que venha a doença, não deixar que algo te faça ir com rapidez, né? Porque muitas vezes tem doenças do olho que a gente não consegue resolver quando se deixou passar muito tempo, né, doutor? Isso é fundamental, a gente entender, né? Às vezes é o tempo que não nos permite, por mais recursos que eu possa usar, se passar muito tempo ou sair da possibilidade de tempo de tratamento, às vezes a gente não consegue mesmo, né? Então, eu acho que é um pouco da nossa conversa, é explicar um pouquinho de centro diagnóstico, né? Falar um pouco dessas histórias todas que a gente pegou esses assuntos. Tem muitas, né, tem doutor? muita coisa, né?
Mas então é mais ou menos conversar sobre essa área aí, né? Ou sub-área, como queira, que aí a gente entrelaça medicina e enfermagem trabalhando junto, né? Acho que é mais ou menos por aí. Exatamente. Né? E afinal, o olho não é só óculos, né? Não, com certeza que não. E a gente fica à disposição, então, para dúvidas, né? Com certeza. E o centro diagnóstico também, claro, que eu vou deixar à disposição para estamos aí à dúvidas disposição ou para todos. Né, análise, enfim. Tá bom? Obrigado, Lu. Obrigada, doutor. Obrigado.